pensa numa área burocrata, pensa numa área cheia de processo, né? Então, quanto essa tecnologia pode estar ajudando a gente, mas eu queria puxar o passo antes, que é o quanto a gente precisa, antes de colocar a tecnologia lá para rodar, trabalhar a questão de mentalidade das pessoas e cultura da empresa, para que essa tecnologia venha e realmente faça sentido, realmente seja utilizada. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, já começo jogando lenha na fogueira. E eu já vou jogar a gasolina, né? Você botou a lenha, eu já vou jogar a gasolina. Logo eu, né, que sou desenvolvedora de tecnologia para RH aqui, já vou abrir dizendo o seguinte, gente, tecnologia nunca pode ser fim, ela tem que ser meio, ponto. E todo mundo tem que entender isso, sabe? Todos nós, desde nós que somos os desenvolvedores da tecnologia, até os nossos clientes, os consultores, todo mundo precisa entender que a tecnologia ela é um meio para alcançar um fim. Então, o fim é, de fato, transformar. Né? O fim é, de fato, melhorar a produtividade, é melhorar a tomada de decisão. A tecnologia, ela é um meio. Então, do mesmo jeito que você aprendeu a dirigir, você não nasceu sabendo dirigir. Você aprendeu a dirigir. Né? Do mesmo jeito que você aprendeu a andar, você vai aprender a usar a tecnologia. Mas, para isso, você precisa, primeiro, estar disposto, né? Então, você tem que ter vontade de fazer isso, e você tem que ser apoiado. Não adianta ser uma coisa top-down, assim, a partir de agora a gente vai usar o sistema tal, a coisa mais linda do mundo, e ninguém se preparou para isso. Ninguém entendeu por que aquilo precisa acontecer. Então, acho que o porquê, ele tem que vir antes do como, né? Por que a gente vai fazer isso? Tá, e agora como é que a gente vai fazer? A tecnologia, ela é só o como, ela é um pedacinho dentro desse processo. Essa é a minha visão. Acho que acabei botando um pouquinho mais de gasolina. Adorei, Paula. Vai lá, Lígia. Adorei a fala da Paula, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente conhecer também, né? O que dá para fazer, o que já está rolando por aí, né? Às vezes a gente fica naquela de que, não, é desse jeito, é assim mesmo, né? Então, conhecer, né, é importante. As pessoas conhecerem também o valor na tecnologia, né? Não é usar só para usar, é para facilitar, é para tornar a experiência melhor, né? Então, essa parte é super importante. E a questão da construção da cultura é o que a gente vai valorizar, né? Então, assim, se a gente tiver métodos alternativos rolando junto com uma aplicação, com algum framework ali que a gente se propõe a usar, mas a gente tem outros caminhos também e não incentiva o uso e não para explicar, para orientar, para oferecer ajuda, né? Eu acho que nosso papel de RH é muito importante nesse sentido, né? A gente está sempre ali estimulando esse uso. Eu gosto muito de um autor do Nassim Taleb, que escreveu o Antifrágil, eu sempre fico falando sobre isso, que ele fala dos agentes estressores, né? Eu enxergo a equipe de RH como um agente estressor no sentido de provocar, né? Olha, será que a gente não pode mudar isso? E a gente ser os nossos próprios agentes estressores também nos incentivando, nos estimulando a usar alguma coisa diferente. Esses dias eu vi uma empresa que já está fazendo treinamento de desligamentos com realidade virtual aumentada. Então, eu e a Cat, a gente até falou disso, né? Imagina que interessante, né? Um gestor ali de primeira experiência, ele conseguir treinar com uma realidade virtual, como que ele vai falar a reação. Porque isso é uma coisa muito delicada, né? Você já ir para... Geralmente as pessoas ficam muito retraídas, né? Eu tenho que fazer um desligamento, eu estou um pouco ansioso aqui para fazer esse desligamento. Imagina você já treinar com isso. Então, você quebra um pouco, né, essa barreira e vai aproximando aos poucos, sempre pelo viés positivo e não punindo, né? Eu acho que isso é uma coisa importante também, para mudar essa mentalidade, né, para virar aí a chave. Você não ganha as pessoas, você não evolui através da punição, e sim o incentivo positivo também do uso, né? Eu acho que o que as meninas trouxeram é bem válido. Eu sempre fico pensando que existem duas coisas quando a gente fala de futuro, de tendências, é que tecnologia permeia todas as áreas, pessoas permeia todas as áreas, ponto. Então, assim, se a gente tiver que olhar, a gente tem que olhar com esses dois focos, né? Então, quem está tocando pessoas ali, quem está sendo curador de conteúdo, quem está ajudando no desenvolvimento, geralmente é o RH. E eu vejo um distanciamento aí.
né? Eu vejo um distanciamento muito grande do RH. Não só, não falo de uso de ferramentas, eu acho que, mas principalmente esse ponto que a Paula trouxe do porquê. Por que que a gente vai usar? Então, às vezes vem top-down, temos que ter uma mensuração de engajamento, né? Ah, vamos, aí sai todo mundo do RH, né, que nem louco procurando ferramentas para, né, engajamento. Não, vamos ver essa outra, igual do. Tá, mas por quê? Por que que a gente precisa disso agora? Será que não tem outras fontes? Será que a gente não tem algo interno que a gente já consegue fazer? Será que a nossa TI também já não pode trabalhar com a gente? Então, assim, porque eu acredito muito que a gente viveu por muito tempo com gambiarras tecnológicas no RH. Não só no RH, mas nas organizações. E aí, quando veio a pandemia, a gente viu que essas gambiarras não se conversam. Então, tem um ótimo sistema que faz folha de pagamento, um ótimo sistema que faz, sei lá, fit cultural, um excelente sistema de comunicação, mas nenhum fala um com o outro, e a gente, como RH, fica fazendo aquelas planilhinhas de Excel, nada contra o senhor Excel, mas que fica conseguindo juntar tudo que a gente vê por aí para ter dados. Então, eu acredito assim, acho que pessoas e tecnologia permeia, vejo ainda o RH distante de um mindset digital, precisando correr muito para alcançar isso, mas muito na aplicabilidade dessas ferramentas, né? E não saindo comprando um monte de sistema que não falam entre si, que não vão gerar dados nenhum para o RH, só para atender uma transformação idealizada por um CEO ou por um board. Então, acho que, assim, colocando aí, agora eu joguei fogo, gasolina, joguei tudo, né? Não, e o melhor, né? Quem nunca? Eu falo que a habilidade número 000 para a gente trabalhar em RH sempre foi Excel, porque no fim do dia você passava metade do período ali tirando um monte de informação, jogando para o Excel e tentando transformar aquilo em alguma coisa apresentável, né? Então, assim, isso sempre foi uma grande realidade. A gente precisa tomar muito cuidado também com a própria questão dos processos, né? Trazendo isso que a Cat trouxe, porque muitas vezes o que a gente faz? A gente fala, tem um sistema novo, incrível, fantástico, mas daí não cabe no meu orçamento. Beleza. Então, geralmente, aquele sistema lindo, fantástico, maravilhoso, que é a Ferrari dos sistemas, né? Ele tem um custo que a gente não consegue, em todas as empresas, trazer, não é uma realidade para a grande maioria. E daí a gente começa a fazer esse grande Frankenstein, porque daí a gente traz um pequenininho que resolve uma coisa, outro pequenininho que resolve outra coisa, outro pequenininho que resolve uma coisa. Mas aí tem 2 pontos de atenção que eu quero trazer para vocês também discutirem, eu trazer a visão de vocês sobre isso. Um é a questão de realmente, a gente está trazendo coisa que a gente não precisava, simples e puramente porque o vizinho fez, o vizinho está implantando, né? Então, esse é um ponto. Então, assim, não adianta ter uma Ferrari se você não sabe dirigir, não tem motorista. Ponto. Né? Então, assim, para que eu estou trazendo isso? Como a Paula bem trouxe, né? A tecnologia é meio, não é fim. Então, qual que é o fim? O que eu quero colher lá na frente com isso? Acho que esse é um grande ponto que a gente precisa pensar. E o outro ponto é de quanto eu vou revisar os meus processos. Porque não adianta eu pegar algo que existe hoje aqui no presencial, algo que foi feito para ser analógico, pegar isso daqui 100%, enfiar numa ferramenta e achar que eu fiz uma transformação digital no meu negócio, na minha empresa. Então, eu também preciso ter essa mentalidade de entender essa transformação como um todo e aproveitar para rever. Junto com isso, vou trazer mais um aspecto e vou deixar vocês falarem sobre isso. Não tem como a gente não pensar em agilidade, né? Porque a base de toda essa transformação, ela vem, inclusive, com a questão da agilidade. Não é só metodologia ágil, mas mentalidade ágil, o quanto a gente está disposto a implantar esse sistema, testar, customizar, fazer ajuste, olhar e falar, como a Lídia bem trouxe, isso não deu certo, a gente precisa mexer. Então, a gente não busca mais perfeição e acertar de primeira, e sim ir fazendo adequação e fazendo ajuste para que a gente consiga. Daí eu queria saber a visão de vocês sobre isso tudo junto, gente. É que, mais uma vez, a gente vai falar da mentalidade, né? Assim, a gente sempre volta para o ponto que não adianta você implantar a melhor tecnologia, não adianta você ter a Ferrari e ser o piloto se você não tem pista para andar com a Ferrari. Não adianta, você tem que ter, vai além de você saber operar. Às vezes você tem o melhor sistema, às vezes você até sabe operar esse sistema, mas você não tem pista. A sua Ferrari não vai andar porque a cidade está toda esburacada. Você não vai conseguir. Então,
aí volta no porquê, né? Volta no que você quer com isso. Você está fazendo porque o vizinho fez? Se você está fazendo porque o vizinho fez, você já precisa parar e ponderar daí, né? Porque se o vizinho fez e deu certo para ele, pode ser que não dê certo para você. E aí vem um outro ponto. Aí, concordando com o que a Cat falou, eu acho que o RH, como os profissionais da área de RH, agora a gente começa a ver na empresa um movimento, né, desse pessoal se aproximando um pouco mais das áreas de inovação, das áreas de tecnologia, que são áreas que já trazem essa cultura ágil. Só que, em alguns casos, o que eu, que estou na ponta do fornecedor de tecnologia, vejo? Eu vejo que as pessoas começam achando que agilidade é pressa. E agilidade não tem nada a ver com pressa. E quando a gente traz esse conceito, tem muita gente que se choca, né? Quando a gente traz a lógica do primeiro para e pensa no que você precisa, né? Você quer medir o engajamento? A Cat falou, o pessoal fala que tem que medir o engajamento, vai todo mundo atrás da plataforma de engajamento. Mas ninguém parou para fazer a pergunta, engajamento com o quê? Eu quero medir se as pessoas estão engajadas com o quê? Porque as pessoas se engajam com várias coisas distintas ao longo da jornada delas dentro da empresa, né? Então, ela começa muito engajada com o próprio desenvolvimento. Mas depois de um tempo na carreira, ela começa a se engajar com o desenvolvimento de outros. E aí ela começa a se engajar com aspectos menos operacionais, mais táticos, mais estratégicos. Então, você quer medir o engajamento de quem com o quê? Para que você quer medir esse engajamento? O que o engajamento como um dado vai te dar? Se eu te solto hoje dizendo assim, tem um engajamento de 70%, isso é bom ou isso é ruim? Então, quando a gente fala de agilidade, e aí a gente começa a trazer essas perguntas, né, para as pessoas dizem assim, não, mas peraí, não era para eu ter resultado rápido? Sim, é para você ter resultado rápido, mas você só vai ter resultado rápido se você souber o que é que você quer. Se você não sabe nem o que você quer, como é que você vai ter resultado? Se você não sabe o que você quer, se você não sabe qual é a tua situação, como a Lígia falou, você precisa conhecer, você precisa conseguir analisar, você precisa conseguir olhar para o teu cenário atual e dizer, eu estou aqui, eu quero chegar lá, o meu caminho vai ser esse, né? Então, isso é condição, tem que ser condição pré-existente para você conseguir ser ágil. E a tecnologia, ela pode te ajudar nesse caminho, mas ela pode te ajudar a enxergar onde você está, ela pode te ajudar a desenhar esse caminho, e ela certamente vai te ajudar a chegar até lá. Mas ela não vai fazer isso por você. Eu acho que esse é o recado que eu acho que eu queria dar hoje. Assim, a tecnologia não vai fazer isso por você. A gente não é mágico, né? A gente não é, tipo, isso aqui não é Hogwarts. Você não chega para mim e eu saco um negócio, uma varinha da minha mão e faço pam, e o negócio acontece. Não é assim. Ô, Paula, excelente, tem muito a ver com o que a gente falou, né, no case que a Ana Cláudia Pinho trouxe sobre a Manuchar. Ou seja, que é a mesma questão, você não chega com uma metodologia, você não chega com uma pesquisa do Great Place to Work e, de repente, a pesquisa faz mágica na empresa. Não. Na verdade, são as ações consistentes, embasadas em quem nós somos, onde nós queremos chegar, que vão fazer transformações. E por isso, inclusive, que eu puxei muito esse tema da gente falar, para começar sempre, sobre cultura, né? Porque não tem como fazer grandes transformações numa empresa, e tem até uma pergunta já que daqui a pouco eu leio perguntas, não tem como fazer grandes transformações tecnológicas, de metodologias, de seja o que for numa empresa, se a cultura dela, se a mentalidade das pessoas não estiver preparada para isso. E é o que a gente vê muitas vezes na prática, e as coisas não casam. Até, Cat, eu sei que você tem cases também, a gente já fez alguns trabalhos juntos e a gente vê coisas do gênero, né? Então, assim, traz toda uma roupagem tecnológica, mas você vê que aquela roupa não combina com a pessoa. E o que eu acho mais interessante, assim, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que sempre que alguém fala assim, eu quero implementar o ágil na minha organização, no meu RH, eu falo assim, vamos lá, você está disposto a dar 3 passos, voltar 3 casas para trás? Eu sempre falo isso, né? Por quê? Porque primeiro a gente vai ter que olhar o processo. Bora simplificar primeiro todo o processo que você tem hoje. Porque a gente tem, né, gente, eu tenho mais de 15 anos de RH, a gente tem uma necessidade de criar processos para e se.
Então, a gente cria processos com vários e se o colaborador fazer, e se acontecer tal coisa? Então, vira um monstro o processo. Então, a primeira coisa que eu falo, vamos simplificar. E simplificar causa, muitas vezes, no RH e nas organizações, tá, gente? Não é só no RH, não, mas nas organizações vão ser, mas e se acontecer tal? Eu falo, gente, esquece o e se. Vamos trabalhar para 90% dos colaboradores, o e se é 10. Os 10 vão aparecer durante o processo, então vamos para 90. Então, a primeira coisa, acho que é simplificação de processos. Acho que olhar para processos e aí tá, desses processos, quais deles, ou projetos, ou processos, ou áreas, você consegue começar a implementar uma célula ágil? Porque quando a gente fala de mindset, gente, a gente está falando basicamente de ágil, principalmente, de dizer o quê? Dizer que a gente vai simplificar, dizer que a gente vai colocar a pessoa no centro, dizer que a gente vai entregar por, né, iteração, e nem sempre as empresas estão acostumadas com isso. Aí ela fala assim, não, mas eu estava esperando um sistema de avaliação de desempenho com 7, né, links, que entrava, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A gente tem que pensar ao contrário, tá? Vamos criar para uma área específica. Você, né? Isso, gente, tem a ver até com alguns conceitos de economia comportamental como nudges. Você dá um pouco para o seu cliente interno, ele se sente satisfeito, ele colabora, ele compõe aquele sistema, você aumenta um pouco mais o escopo, ele vai fazendo parte, a crítica não vira mais crítica, vira contribuição e fazer junto e cocriação, e aí a gente adquire o tal do mindset ágil, que todo mundo fala e que acha que vai aprender, né, num curso. A gente não vai, a gente vai aprender fazendo, hands-on. Então, quando alguém fala assim, vamos aplicar mindset, cultura, vamos tentar trazer isso, eu sempre falo, volte 3 passos: processo, pessoas e, principalmente, erro sendo visto como aprendizagem. Está disposto? Seu CEO está disposto? Seu vice-presidente está disposto a dizer que assim, a gente não vai entregar um super sistema de avaliação de desempenho, mas a gente vai entregar em 6 meses um sistema de avaliação de desempenho que todo mundo use? Ah, não, mas ele quer. Então, o ágil não é para sua empresa. Então, acho que é pensar dessa forma, a gente tem que desconstruir a perspectiva. Então, a gente pensa sempre no futuro, né? Como RH, eu projeto aquele super sistema. Não. Você vai projetar o que aquela pessoa tem de necessidade. Tanto que o ágil fala de história de usuário. Qual é a história do usuário que está ali por trás? Então, o que a história do RH projetando para o usuário? A gente tem, eu falo que a síndrome, a Lígia já conhece, a síndrome do Megamente. A gente tem a síndrome do Megamente quando se fala de projetos de tecnologia para o RH. Então, volte 3 passos para trás e aí sim, fez isso, está disposto, aí segue. Excelente. Cat, eu quero aproveitar e ilustrar isso, daí depois passar para a Lígia, com um case que a gente sempre conhece, né? Que é a questão de, eu quero transformar digitalmente o meu processo seletivo, né? Essa é a visão, é isso que eu quero. Ok, como? Né? Contrata uma plataforma sem fazer uma análise adequada, se para o meu tipo de público, se para o tipo de vaga, para o volume de vaga, se é isso mesmo. Daí, beleza, daí contrato essa plataforma, daí eu entro nela e vejo que, uau, existem 90 tipos diferentes de formulários e avaliações, então vamos taguear tudo, vamos colocar tudo, porque assim a gente vai ter um processo super completo. E daí, vamos deixar lá, na hora de fazer a abertura da vaga, quantos candidatos você quer receber por vaga? Se tiver mais, melhor. Então, vamos colocar aqui a opção de 100, 100 currículos por vaga, tá ótimo. Daí, ou seja, a ferramenta vai ter que fazer a seleção lá de 1000 currículos para aplicar teste em pelo menos 100, né? E aplicar um teste de 20 horas de duração, com 59 mil etapas, para chegar uma pessoa para ser num processo seletivo morta e cansada já, né? Eu costumo brincar que tem processo seletivo que já devia pagar salário, de tão complexo que é. Mas é isso, transformou digitalmente? Vamos dizer que sim, mas funciona na prática? Não, né? Tá adequado com a imagem que sua empresa quer passar, com a mensagem que você quer passar sobre Employee Experience? Duvido. Então, assim, é pensar nesse todo, não é simples e puramente falar, essa ferramenta o mercado aprova, tá dando certo, então vamos fazer, e tem 1000 funcionalidades, vamos usar tudo. Não, gente, não vamos usar tudo, a gente tem que usar aquilo que realmente faz sentido pra gente, pro nosso público, pro nosso perfil, pro nosso momento, e assim vai. É muito mais essa visão individual do que sair aplicando qualquer coisa. Lígia? Sensacional, gente. Obrigada por
estar aqui com vocês, porque realmente mentes brilhantes aí, né, trazendo insights maravilhosos. Vocês iam falando, eu ia lembrando aqui das histórias da Stefanini, né? Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês algumas coisas que eu acho que faz sentido aí nessa pauta, né? A Stefanini, para quem não conhece, é uma empresa de tecnologia. Na verdade, a gente tem um ecossistema aí de soluções, são várias empresas no grupo, então temos soluções mais voltadas para banco, para marketing, soluções de inteligência artificial, de analytics também. Então, tem aí vários recursos internos, né? E um tempo atrás, a gente começou muitas rodadas de Innovations Day dentro da empresa, né? Então, abria para as pessoas trazerem ideias. E surgiam várias ideias de resolver problemas relacionados a gente, né? Olha, todo mundo é gente, então vinha uma pessoa lá de um projeto tal, que nem era da equipe de RH, mas ele queria resolver um problema que estava relacionado a ponto, a atividade, a gestão das atividades deles, né? E aquilo, né, começou a ficar muito forte e a gente começou a perceber, poxa, tem um monte de gente querendo ajudar, né, e que conhece de tecnologia, que domina muita coisa. E aí a gente começou a revisitar, a gente escreveu a nossa jornada, né, do colaborador, então desde a atração dele lá, quando ele está no mercado, que a gente começa a flertar com esse candidato profissional de tecnologia, a Lilian falando, né, do processo seletivo quilométrico, profissional de tecnologia, o recrutamento não é simples, né? É algo aí que a gente batalha bastante, porque tem muito mais vaga do que pessoas aí disponíveis no mercado. Então, eles estão em constante formação e a gente está sempre olhando e tentando cativar aí o público-alvo. Então, desde a atração até a contratação dele, né, o treinamento, o ciclo todo, promover crescimento, oportunidade de carreira, engajamento, avaliação, a gente desenhou esse ciclo todo e pensou, a gente precisa colocar melhorar a experiência em cada etapa aí da jornada dele e tem que ser algo digital, né? Não dá mais para fazer aquela contratação, por exemplo, presencial. Isso já antes da pandemia. Quando surgiu a pandemia, aí mesmo que o negócio acelerou e deslanchou, né? Mas uma coisa interessante, né, trazendo aí um pouquinho das experiências, de como que a gente implantou algumas metodologias aí para transformar isso, né, e hoje a gente já tem essa jornada bem mais desenhada, é o próprio onboarding, né, a contratação, para vocês fazerem uma ideia, a gente fez até aquele cliente oculto, né, alguém que já era da equipe, inclusive de gente de cultura, lá ser contratado no tempo que ainda era presencial. E aí a pessoa ficou, nossa, mas isso aqui é muito ruim, né? Porque você vai lá, você tem que ficar um tempão esperando e tem que assinar, acaba sendo confuso e tudo. Não, a gente tem que melhorar. E a gente começou a adotar a mudança. Hoje a contratação é muito mais rápida e a gente usa lá uma tecnologia que os caras que fazem onboarding para você abrir conta em banco, né? Que você usa, que é o OCR, que faz uma leitura cognitiva ali do documento. Então, tira esse profissional de RH, o departamento pessoal, né, que tem que digitar lá o número do documento, que pode errar um númerozinho ali no meio e depois isso dá uma confusão lá no pagamento, já utilizando, já trazendo, né, algumas tecnologias e facilitando todo o ciclo. Então, é um exemplo, né, aí de algumas coisas que a gente vai... E é muito gostoso, né? Só que, claro, tem que trazer, né, uma equipe de tecnologia, tem que conversar. A gente tem que admitir que a gente, né, trabalhou anos longe da tecnologia, como a Cat falou, né? E agora a gente tem que ir atrás dessas pessoas, conversar, ouvir, estudar muito, né? A gente não para de estudar nunca para poder colocar isso em prática. E quando a gente consegue, a gente vê um resultado assim e vê que, ai, isso aqui, né? Esse operacional aqui que antes eu perdia muito tempo, agora está mais suave. Qual que é o próximo, né? Porque sempre tem algo a mais para melhorar, né? Só fazer um adendo, Lilian, no que a Lígia falou. Eu acho que a gente precisa, como RH, aprender a vender a tecnologia ao nosso favor, sabe? Porque isso que a Lígia trouxe para mim é fantástico, do tipo, olha, a economia que eu vou ter, né, de uma pessoa ali digitando, porque, gente, vamos ser sinceros, né? As pessoas não gostam de trabalhar, não há nada mais desumano é, do que um trabalho que não é humano. O operacional é desumano, gente. Vamos lá. Eu já trabalhei em folha, meu primeiro trabalho em RH foi folha de pagamento. Era madrugada, né? Então, e na época ainda era na Ambev, olha só. E a gente ficava madrugada, porque tinha que rodar folha. Então, eu fico pensando, a gente precisa aprender a vender tecnologia
de forma mais assertiva, né? Processo de onboard, documentação, a parte de administração e informação de RH, tudo isso a gente pode ter movimentos mais tecnológicos, ok? E a gente pode se dedicar, sim, a ter entrevistas, a fazer um tete-a-tete com o candidato, mesmo que seja virtual. Então, assim, eu tenho medo da gente estar desvirtuando aonde a gente deve usar ou não a tecnologia. Acho que o exemplo que a Lígia trouxe foi fantástico para a gente ter essa sacada, sabe? Acho que a gente precisa usar em lugares interessantes e que vão trazer, inclusive, para o board da empresa, comprar esses sistemas, essas plataformas, porque a gente vai economizar muito de erro, a questão de erro humano, a questão de pessoas ali fazendo esse processo, e podemos ter essas pessoas fazendo outras atividades em RH que são muito mais interessantes, muito mais estratégicas, né? Não que a gente não vá ter operacional, em qualquer lugar sempre vai ter operacional, mas o operacional sim pode ser substituído por máquina, né? O estratégico, o criativo, o que usa a inteligência humana não vai dar. Então, acho que é essa sacada que a gente tem que ter. Excelente. Gente, a Cat falando que ela começou lá na Folha, eu não vou nem contar, né? Que eu comecei como ponto na época que ele era cartãozinho e a gente fechava na mão. Então, você quer mais trabalho de robô do que isso, né? Só que é isso, daí veio a tecnologia veio, começou a trazer inovações, começou a trazer coisas. A grande questão se eu ficasse ali apegada, não, mas eu sei fazer isso, eu adoro fazer isso, para que eu vou aprender outra coisa? Eu deixaria de evoluir. Então, o que a gente vê na prática é que muitas vezes as pessoas estão apegadas aos processos manuais, apegadas aos processos burocráticos, voltando lá para a mentalidade. Porque é minha zona de conforto, é o que eu sei fazer, é o que eu aprendi até aqui. Mas será que não está na hora de eu evoluir? Será que não está na hora de eu mudar isso? Né? E daí queria aproveitar esse gancho também que a gente está falando aqui da humanização, da gente deixar de ser robô. Eu quero jogar uma provocação lá para a Paula, para ela inclusive falar um pouquinho sobre o trabalho deles, porque daí quando a gente fala de comunicação interna, a gente fala de engajamento, e como que é esse processo de usar tecnologia nisso, que teoricamente é uma das partes que deveriam ser super humanizadas, aonde que a tecnologia serve de meio e ajuda de fato a gente manter ainda o processo humanizado. Paula? Na nossa visão, e aí, gente, existem inúmeras visões de tecnologia para a comunicação interna, tá? Mas na nossa visão, o principal papel da tecnologia é o papel de canal, ser o melhor canal de comunicação. Um canal que seja ultra segmentado, se necessário, mas que ao mesmo tempo consiga abranger todas as pessoas. Então, o que a gente observa hoje, basicamente, no mercado? As pessoas já são muito mobile, mesmo pessoas que não são nativos digitais, elas já são muito mobiles. A gente tem o evento tio do WhatsApp, né? E todo mundo está no WhatsApp. Só que o WhatsApp, como um canal de comunicação, ele é um canal barulhento, ele é um canal ruidoso. Existe muito ruído dentro do WhatsApp. Então, a gente tenta trazer para o mercado um canal de comunicação que seja bem mais eficiente, porque ele é um canal mais silencioso, tá? Ele é um canal em que pessoas que são designadas pela organização estão produzindo conteúdo lá dentro. Ele tem uma carona de rede social, ele tem um jeitão de rede social, mas ele não é qualquer pessoa que pode abrir um post, que pode abrir uma publicação. Ele tem espaços específicos para discussão livre e aberta. Ele tem meios de você fazer pesquisas e de você obter informação dessas pessoas. Por quê? Porque a comunicação é uma via de mão dupla, mas todo mundo podendo falar ao mesmo tempo gera muito ruído. E o ruído é muito prejudicial para a comunicação. Então, a gente tentou fazer esse canal ser um canal um pouco mais silencioso, sabe? Um canal um pouquinho mais controlado, para que a empresa vá dosando, né? O RH, no caso, né? Não tem como ser outra área, mas em algumas empresas, a área de comunicação interna, ela é metade no RH, metade no marketing, né? Então, às vezes a gente tem essa comunicação interna meio híbrida, mas para que essas pessoas, que são os guardiões da comunicação interna, para que eles sejam os curadores desse conteúdo. Porque tem que ser gente fazendo isso.
Não tem como. A máquina, ela não vai propagar a sua cultura. Não tem como. A máquina vai lhe ajudar a montar um tremendo de um data lake com um monte de dado lá dentro e depois ela vai lhe ajudar fazendo correlações. Ela vai lhe ajudar dizendo assim, a Cat é amiga da Lígia, é amiga pessoal. A Lígia foi transferida para uma outra cidade. RH, você precisa ficar de olho na Cat, porque ela é muito amiga da Lígia. Então, hoje, ela está sem apoio dentro da empresa. Uma das referências dela era a Lígia, e a Lígia foi transferida para outra cidade. Então, tenta chegar mais junto dessa pessoa, sabe? A tecnologia agindo a favor para que as pessoas consigam fazer o trabalho que deve ser feito. E que muitas vezes, sem a tecnologia, a pessoa que está ali comandando e acompanhando tudo isso, nem tem como ter esse conhecimento. A pessoa não sabe que a Cat é amiga pessoal da Lígia. Então, ela está muito feliz porque a Lígia foi transferida para uma outra localidade, era o que ela queria muito, mas ela não está enxergando que tem uma outra pessoa dentro da equipe que, de repente, ficou sem chão. E isso acontece. Isso acontece muito nas organizações. E aí, o que vai acontecer? 2, 3 meses depois, a Cat vai pedir demissão. Né? Porque, de repente, toda a referência que ela tinha, porque a Lígia não era só amiga pessoal, tinha sido mentora dela dentro da empresa, tinha sido, sabe, a Cat tinha sido trainee da Lígia, então elas cresceram juntas dentro da empresa. E aí, de repente, a Cat via na Lígia toda a referência de cultura que ela tinha, e o chão dela se abriu, literalmente se abriu. Alguns de nós já passaram por isso, né? Muitos de nós já passamos por isso na nossa vida profissional. A gente acabou pedindo demissão, ou a gente viu alguém pedir demissão, simplesmente porque perdeu a referência dentro da empresa. A tecnologia pode ajudar nesse ponto, né? Desde que bem empregada e, principalmente, operada por pessoas que sabem que o papel fundamental de cuidar de pessoas é de outras pessoas, não tem como. Excelente. Quero puxar também para a Lídia contar um pouquinho, a Lídia e a Cat, né, sobre case de onboarding, porque isso é uma das coisas que hoje, quando a gente fala da questão do onboarding, a gente mesmo teve aqui na equipe, a maior parte das empresas está lidando com isso, que é você contratar gente, trazer gente que nunca vai pisar no escritório, né, que nunca vai conhecer de fato, presencialmente ali, o líder, o colega de trabalho. E daí, mais um ponto, como que a gente usa tecnologia junto com a humanização para esse processo que é o pisar inicial, que são as primeiras impressões das pessoas dentro das organizações. Como que vocês veem que a tecnologia e a humanização junto aos processos podem trazer uma boa experiência já logo desse início? Quer falar, Cat? Você não fala Então, da Stefanini. conta da Stefanini, aí eu trago um outro case, que eu acho que, como você já estava falando da Stefanini, acho que é legal. Gente, aqui legal. É ao vivo, vocês vão vendo, a gente faz as perguntas e os convidados que se virem com as respostas, né? Não, e as primeiras lives, assim, eu ficava, gente, eu acho que falo demais, que eu, né, me animo e fico contando um monte de coisa, então, preocupada, que você vai lá demais também. Mas, acho que onboarding foi muito significativo, né, até porque, assim, a gente já estava trabalhando no onboarding, e aí veio a pandemia, e isso já estava bem encaminhado, e aí turbinou, né, com a pandemia, até porque na hora que, né, no início a gente já percebeu que ali seria a grande virada do trabalho remoto, né, esse grande laboratório que a gente viveu aí nesse último ano de trabalho remoto, todo mundo em casa, assim, a Stefanini hoje tem algumas operações trabalhando, mas eu diria aí que em torno de 90% das pessoas aí estão em home office, e a gente começou a fazer contratações também em outras cidades, de pessoas que na cidade onde elas moram nem filial não tem, então elas já vêm num formato, né, a gente vai adotar 3 formatos aí, o presencial, que vai continuar existindo em algum tipo de serviço que a gente presta, precisa ser presencial, vai ter o híbrido, né, que por enquanto nem está híbrido, está todo mundo dentro de casa, mas em algum momento pode ser que volte, né, e um terceiro totalmente remoto aí mesmo, e aí a gente abriu, né, contratações em outras cidades, em qualquer lugar, o que a gente chama do everywhere, né.
E foi muito significativa essa experiência. Como eu falei, né, a gente desenhou uma jornada, né, colocou a experiência do usuário como algo primordial para essa contratação, e algumas coisas, né, além da tecnologia lá de leitura cognitiva de documento, que a gente percebeu que era uma coisa muito importante para dar essa segurança, né, da pessoa, não, quando ela precisar resgatar um benefício, alguma coisa, aquele número, né, a chance de erro é quase zero, assim, né, porque é uma leitura, não é um olho humano ali que está contratando um monte de gente, tem mês que a gente contrata 600 pessoas ou mais, então isso melhorou bastante, e até assim as telas, né, que ela vai vendo dentro da experiência dela de contratação, então quando ela consegue visualizar quais são os benefícios dela, em que cartão ela recebe um determinado benefício, qual que é a data, quando que ela vai receber isso, qual que é o plano de saúde, então ela consegue visualizar naquelas telas tudo que ela vai ter, isso vai transmitindo uma segurança, então a experiência, né, desse colaborador que está entrando fica muito melhor, né, ter ali recursos para ela poder tirar alguma dúvida, né, se ela precisar, e também ela conseguir não ter aquela experiência de você cadastra um negócio e faltou um número, um documento que às vezes está na casa da mãe, né? Sabe aquele título de eleitor que ninguém sabe onde anda, mudei de casa, ficou na casa da mãe e tal. Então, fica salvo automaticamente, sabe? Depois ela volta e ela vai encontrar uma tela lá que já tenha o que faltou. Então, esses detalhes são detalhes que fazem muita diferença, né? E assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais, a Paula falou bastante de comunicação, eu gostei muito, porque esse profissional de RH, quando ele vai construir essas jornadas, quando ele vai pensar na solução em relação à tecnologia, ele precisa traduzir a dor do colaborador dele, que é o cliente dele, né? Então, assim, o candidato, o colaborador é o cliente dele. Então, ele precisa traduzir essas dores internamente para que isso tenha valor. Alguém aqui no chat falou assim, tem empresa que está na contramão, né? Eu fiquei tentada a responder isso. Na contramão, na verdade, assim, pode ser que esteja na contramão em termos de resultado, mas se você está mudando, você nunca está totalmente errado, né? Alguma coisa você vai ganhar com isso, que é o aprendizado, provavelmente, que você vai ter, se não der certo, se não reverter isso em um resultado, você tem um aprendizado, né? Mas eu acho que o grande ganho, assim, é resultado. Depois que eu comecei a utilizar o onboarding digital, né, que eu tirei aquela contratação que ia lá presencial, ficava uma manhã inteira e tudo, e comecei a utilizar o onboarding digital, o nível de satisfação das pessoas, quando a gente faz o nosso check-in ali de 30 dias, né, e aí, como é que foi esse processo da entrada? Melhorou muito, sabe? Então, as pessoas estão mais satisfeitas, as pessoas estão mais tranquilas, e melhor, a gente também ampliou, né, quem faz o recrutamento, ampliou a possibilidade de você contratar em qualquer lugar, porque tanto faz se a pessoa está lá em Manaus, se ela está aqui em Brasília, se ela está no centro de São Paulo, né, a experiência que ela vai ter vai ser a mesma, né. Legal. Durante a pandemia, no início da pandemia, eu estava num projeto de criar um onboard usando métodos ágeis para uma startup. E aí o mais engraçado, a Lilian já ouviu essa história, o mais engraçado foi assim, eles imaginando, né, a gente fez várias sprints e tal, e eles queriam assim, olha, vamos fazer um óculos virtual, a pessoa vai receber na casa dela, não sei o quê, né, toda aquela questão. E aí a gente foi perguntar para algumas pessoas que estavam participando do processo seletivo na época, né? Eles foram fazer pesquisa de campo e tal. E assim, eu lembro que foram duas coisas. Primeiro veio das próprias pessoas que eu falei, olha, eu nem sei se eu vou algum dia trabalhar nessa empresa fisicamente, então por que eu preciso conhecer ela? Pã, tela azul. Foi a primeira coisa. Segunda coisa que aconteceu. Teve um problema de orçamento, acho que era menor o orçamento e tudo mais, e aí eu sei que foi por água abaixo a questão de fazer o super óculos, né, megamente de novo, para o onboard. Em resumo da ópera, eles aplicaram um evento online, né, em que as pessoas conheciam os novatos, eles tinham uma camiseta diferente, inclusive vai ter sorteio de camiseta, eles tinham uma camiseta diferente, e aí as pessoas conheciam eles, o CEO falava um pouquinho com eles e tudo mais, e agora eles estão numa segunda fase que sobrou dinheiro, porque eles aboliram o plano megamente do óculos, e eles fizeram um app
que tá sendo super legal. É um app em que eles dão match nas áreas, sabe? Assim, eu dei match com fulano. Eu e fulano. E assim, tem a vida dele ali um pouquinho, tem um pouco de informações de RH, nada muito assim, mas tem. Então, carteirinha do plano de saúde, como a Lígia falou. É um appzinho. E a próxima fase deles é fazer como se fosse um grupo de comunicação dentro do app ali, ter você conversar com pessoas, você disparar algumas informações para essas pessoas, arquivos e tudo mais, troca de uma comunicação mais efetiva, e ainda assim, ainda sobrou dinheiro do óculos Megamente. Então, por que eu quero trazer esse exemplo? Porque às vezes, escuta o seu candidato, porque às vezes você quer fazer um óculos para falar da sede, mas aquela pessoa talvez nunca mais vai querer trabalhar na sede. Eu acho que a gente vai ter gente que vai entrar e vai sair da organização sem fisicamente conhecer alguma coisa da organização. E por que precisa conhecer? Então, acho que a gente tem novos modelos. Eu acho que a gente vai ter que investir, né? Nessa empresa eles têm um conceito que eu gosto muito, que é cultura de zona quente e zona fria. Zona fria é os materiais, os laptops, né? Essas coisas que não tem, né, carga afetiva. E a zona quente é coisas de cultura que dentro do onboard, dentro do digital, né, a gente vai ter que colocar. Que é o que, gente? A humanização, né? É você dar match com uma área, é você conhecer alguém, é você ser chamado para um happy hour virtual de um grupo X da empresa, porque talvez você vai ter, e eu acredito muito nisso, gente, porque eu vou na contramão de muita gente, tem muita gente que sente falta muito do presencial, e eu me encontrei no online, eu falo, eu sou a pessoa que quer trabalhar online de qualquer lugar, e ponto. E vai ter muita gente que vai voltar assim. A gente vai ter que começar a pensar em como a gente vai atuar com essas pessoas que não querem voltar para o presencial. Então, acho que a gente tem aí várias coisas acontecendo. E a gente tem que se beneficiar como RH e fazer um onboard pensando em zonas quentes de cultura. Liderança, comunicação, valores organizacionais, não é aplicar um fit cultural e achar que está tudo bem. Fit cultural é um retrato momentâneo de uma situação. Ponto, né? Valores vão mudar com o tempo. Então, hoje eu tenho um valor que há 3 anos, há 10 anos atrás eu não tinha. Então, assim, a gente tem criações diferentes de valores, de estrutura como pessoa. Então, é mapear as zonas quentes que você tem na sua organização, valores, liderança, comunicação, tem uma listinha para a gente trabalhar. E não as zonas frias. Antes a gente investia em zona fria. Agora a gente tem que investir em zona quente. Acho que essa é a diferença. Coloca uma piscina de bolinha, né? Deixa eu complementar uma coisa que a Cassie falou, que é o seguinte, uma vez mapeadas as zonas quentes, é muito importante que você volte a falar com essas pessoas ao longo do tempo sobre esses temas, porque as pessoas mudam ao longo do tempo, né? Então, as vidas das pessoas mudam e ao longo da nossa vida, com as nossas mudanças, a gente vai acrescentando novos valores, abandonando alguns valores. Então, a gente vai mudando. E se a empresa mantém esse canal de comunicação aberto com as pessoas, é sempre muito mais fácil gerenciar qualquer mudança. Porque você sabe que aquelas pessoas estão ali junto de você, você trouxe elas para junto de você. E você manteve ali quem é mais próximo de você, né? Você, empresa. Né? A empresa é uma pessoa que não tem forma, né? Ela é formada por todas as pessoas que estão ali dentro, mas aquelas pessoas acabam virando um outro ser. A interação daquelas pessoas faz nascer um outro ser. E esse ser, ele precisa falar com essas pessoas constantemente, né? Reforçando e dizendo quem é aquele ser, o que ele quer, para que ele veio, né? Para que essas pessoas elas se mantenham naquele curso, elas se mantenham alinhadas e próximas daqueles objetivos. Excelente, excelente. Eu estava aqui lembrando de N cases também para contar para vocês. Mas vamos para as perguntas por conta do nosso tempo, né? Eu vou começar dessa daqui, já dei risada a pergunta. Não é risada da sua pergunta, não, tá, Thelma? Qual que é a melhor ferramenta para mudar a mentalidade da organização para inserção de tecnologia nos processos de RH? Eu já ia falar, a melhor
ferramenta para mudar a mentalidade é um machado na cabeça das pessoas, né? Porque é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa literalmente abrir essa mentalidade para que as pessoas enxerguem né? Tem até uma teoria que fala sobre as necessidades de transformações nas organizações e que ela fala sobre isso, que os vários tipos de mudanças na organização, o que pode decorrer disso, é muita coisa para a gente falar aqui, mas de repente se der um Google você vai achar algumas coisas aí. Então, assim, as mudanças elas podem acontecer porque a gente quer mudar, porque a gente está buscando, porque a gente está sendo protagonismo nisso, porque a gente precisa trazer melhoria, porque a gente precisa trazer inovação, mas pode simples e puramente acontecer uma mudança também na organização, porque senão a gente vai perder competitividade, a gente vai perder espaço, a gente vai perder mercado ou vai deixar de existir. Então, acho que esse ponto é o primeiro, a gente entender, por isso que a gente falou dessa questão da tecnologia ser meio. Por que eu estou fazendo essa mudança? Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que chegar lá no final? E quando eu consigo mapear esses ganhos, esses resultados, ou as perdas que eu vou ter se eu não fizer, né? E entender também a questão, inclusive, financeira disso, ter números e dados, seja financeiro ou de impacto, né? Impacto nos resultados de tal time, impacto em tal atividade, enfim. A gente ter números e dados e indicadores para demonstrar o porquê que a gente quer mudar, a gente começa daí. É convencendo as pessoas através de ganhos, perdas, do porquê e de dados apresentados. Vocês querem complementar alguma coisa disso? Eu acho sempre válido, Lili, investir em uma equipe de RH boa para fazer diagnósticos e comunicar esse diagnóstico, né? Então, acho que isso é super importante. E eu gosto muito do conjunto lá de práticas do Management 3.0, né? Eu acho que essa é uma caixinha de ferramentas aí do RH levar junto nas facilitações, nos trabalhos em time. Por quê? Porque dá voz para as pessoas, né? Porque toca em feridas de um jeito mais lúdico, né? De um jeito que dá voz para todo mundo, né? E você começa a levantar aí um movimento interessante. Então, eu só complementaria com esses 2 pontos. Eu concordo com vocês falaram. Eu acho que a melhor ferramenta são pessoas, são humanos dispostos realmente a rever processos, pessoas e até mesmo a relação entre processos e pessoas. Então, acho que primeira coisa tem que olhar essas pessoas. A gente tem pessoas que conseguem fazer isso, e eu acho fantástico a questão que a Lívia falou também do diagnóstico. Acho que diagnóstico, gente, a gente usa uma tabelinha para fazer. Não precisa de algo, né, super assim. A gente consegue diagnosticar tanta coisa fazendo só perguntas. Perguntas pode ser uma ferramenta. Perguntas. Alguém coloque olhos e ouvidos e pergunta. Adorei. Eu ia completar isso, Cat. Eu ia dizer assim: a única ferramenta que eu consigo pensar são perguntas. É fazendo pergunta que você vai conseguir fazer qualquer mudança que você queira fazer em qualquer organização. Pergunte, pergunte, pergunte. Excelente. Tem um comentário aqui que eu adorei, ó. Paula Longa, apaixonada por você. Tinha uma crença de que pessoas de tecnologia andavam longe de nós, RHs. Simplesmente encantada. Comentário da Berta. Interessante como às vezes a gente traz os estereótipos, né? Mas a Paula, inclusive, eu conheço ela de outros carnavais, e tem muita gente que não está no RH que são super profissionais focados em pessoas, né? Então, inclusive isso, para a gente ampliar a nossa visão e entender, eu acho que esse é um ponto também importante para a gente, enquanto RHs, o quanto a gente pode ter embaixadores das nossas ações, dos nossos projetos espalhados dentro da empresa, né? E que essas pessoas também estão ali super conectadas com gente e que elas podem nos ajudar nessa transformação toda. E uma coisa, Lilian, que eu acho que é muito importante falar, é papel do RH formar essas pessoas. Assumam esse papel, assumam esse protagonismo, encontrem essas pessoas dentro das organizações de vocês, tragam essas pessoas para junto, formem essas pessoas, porque aí sim vocês vão conseguir se multiplicar, porque o trabalho de vocês, ele está lá na operação, ele está lá no desenvolvedor da Stefanini, que está lá junto do cliente, entendeu? Então, assim, vocês estão dentro de vendas, vocês estão dentro do financeiro, vocês estão dentro de todas as áreas. Encontrem as pessoas nessas áreas que vão ser os pontos de apoio de vocês e formem essas pessoas. Excelente. Ó, uma pergunta da Thalita, quero jogar aí para a Lídia ou para a Cat. Vocês veem como tecnologia, soluções de digitalizações como ferramentas simples, como que a gente encontra lá do pacote Office?
Peraí, deixa eu resgatar aqui. Onde é que tá? Ah, você colocou aqui a pergunta? Tá Tava aqui, ó. Voltei, pronto. Evolução de digitalização com ferramentas simples com as quais encontramos pacote Office 365. Acho que dependendo da dor, né, acho que vai muito da dor daquele RH, daquele negócio, né? Então, sim, eu acho que muito se pode fazer, principalmente essa parte de automatizações, né? Quando a gente fala sobre o trabalho operacional, né? Eu tenho uma crença muito forte de que quanto mais a gente tira a equipe de RH do operacional, que demanda tempo, energia, a gente traz ele para o estratégico, né? Então, sim, eu acho que tem muita ferramenta, digitalização é importante, automatização é importante para que você saia do operacional e use a sua energia, o seu tempo para pensar estratégia, como melhorar, como agregar, entregar alguma coisa para aquele negócio vai fazer sentido, né? Excelente. Ó, vamos para a última pergunta para a gente fechar nosso painel aqui. A Maiara colocou aqui: às vezes um profissional de RH muda de empresa e traz as mesmas estratégias da empresa anterior, mas da empresa nova, essas estratégias e ferramentas não funcionam. Qual a dica de vocês para lidar? Eu vou contar um pouquinho até do que eu vejo, que acho que a Cat também tem muito a falar disso, porque como a gente trabalha em consultoria com várias empresas, a gente acaba sendo esse papel desse RH que muda de empresa todo dia, 5 vezes por dia, né, Cat? E assim, solução que a gente entrega para uma empresa não serve como solução para outra empresa. Eu sempre falo o seguinte: o mesmo remédio, ele vai ter efeito diferente em 2 pacientes. Por quê? Porque o organismo é diferente, porque os hábitos são diferentes, porque o estilo de vida daquele paciente é diferente um do outro. Então, não adianta eu falar assim: o remédio não funcionou. Não, o remédio era ótimo, mas o paciente não ajudou muito, né? O estilo de vida do paciente não colaborou para o remédio ter eficácia. Então, a gente também leva isso em consideração quando a gente vai trazer processos, tecnologia, metodologias para dentro das empresas. Não adianta eu chegar só com a minha solução milagrosa, porque eu tinha ali um potinho de comprimido que sempre funcionou, e querer aplicar nesse ambiente que é diferente. Então, até inclusive o nosso tema aqui da próxima pauta, eu vou falar bastante sobre isso, sobre os processos de treinamento e desenvolvimento, que a gente aplica vários, mas, por exemplo, quando a gente vai fazer um treinamento para alta direção online, é diferente da gente fazer um treinamento operacional. Dá para fazer os dois online? Dá. Mas a gente vai fazer exatamente igual, com a mesma ferramenta, as mesmas metodologias, o mesmo tipo de atividade? Não. A gente vai adequar tudo. Então, pode estar trabalhando o mesmo tema. Então, vamos trabalhar um tema básico, comunicação. A gente não vai trabalhar igualzinho para todo mundo, dentro da mesma empresa. Quem dirá em ambientes diferentes. Cat, quer complementar para a gente fechar aqui? Só fazendo uma analogia, né? Se não dá para mudar o médico, é difícil. Primeiro ponto. Mas, vamos lá. Primeiro, assim, será que tudo... Eu sempre faço essa meio advogado do diabo. Primeiro, assim, talvez, né, dê a oportunidade também para ver se realmente não funciona. Porque do mesmo jeito que a outra pessoa vem com viés, a gente também pode estar com outro viés. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você só vai conseguir fazer essa pessoa enxergar que realmente não dá certo se você chegar perto dela, se você for aliado dela. A gente só escuta os nossos aliados. Então, a dica que eu dou para você é: se aproxime dessa pessoa, mostre o quanto você sabe, mostre o quanto o que se tem hoje pode ser realmente levado em consideração. A gente não pode rasgar tudo que se tem, sabe, de uma organização e falar, jogar no lixo e falar não serve. Mas também, olha se o que você está vendo não está enviesado também. Então, essas são as minhas 3 dicas. Excelente. Pessoal, esse bate-papo podia ir longe, mas a gente já chegamos no fim do nosso horário. Então, queria agradecer Paula, Lídia, Cat, pela excelente conversa que a gente teve aqui. Espero que quem está assistindo a gente saia daqui com ótimos insights. Obrigadíssimo, meninas. Obrigada, foi ótimo, gente. Foi ótimo mesmo. Obrigada pelo convite, pela mediação e pela organização do evento, Lilian, foi muito bom. Obrigada, meninas, pela troca de ideias. Adorei participar e obrigada a todo mundo que está assistindo também pelas perguntas e pela participação. Gente, brigadíssima. Valeu.